Tudo bom, meninos? Então, voltamos aqui, né, para o nosso barroco italiano, fora do barroco italiano, tá? Então, eu já dei aquela aulinha introdutória, se você não viu, veja a aulinha introdutória. Eu estou pensando em fazer assim, tá, gurizada? Sempre fazer a aulinha introdutória e depois eu vou para os slides. Acho que fica melhor, né, que a gente pode conversar um pouquinho mais próximos. Então, olha só, esses aqui são os países onde teve mais força o barroco depois da Itália. Holanda, Bélgica e Alemanha, né? A mesma coisa, mudou, só inverteu as cores e a posição. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí, tá? Já antecedei para vocês no vídeo passado, então nós sabemos que o barroco, quando ele sai da Itália, dependendo do local onde ele acaba ficando, ele vai ter algumas certas dificuldades de poder expressar a sua narrativa. Outros, porém, permite que a narrativa. Então, olha só, qual o momento histórico? Gente, lembre, não vou cansar de repetir. Para você entender a arte, você tem que estudar história. Arte e história estão ligadas assim, intimamente, tá? Então, você estudando a arte, você vai acabar estudando a história também e vice-versa. Então, qual o momento histórico que nós temos nisso aí, tá? O barroco expandiu na Itália e foi grande território na Europa, entre eles a região da Espanha, Países Baixos e Alemanha. Então, o que aconteceu? Como o barroco também era uma estratégia da Contra-Reforma, então, naturalmente, o que vai acontecer? Ele vai se expandir por aí. Tanto que aqui chega aqui no Brasil, tá? Também chega nos Estados Unidos, outros países. Mas, obviamente, também, antes de chegar aqui, tá? Ele vai chegar onde primeiro? Lá nos países próximos da Itália, Alemanha, Bélgica, França, Inglaterra, e entre outros. Tudo bem, então? Então, esse aí é o quê? É o momento histórico, a expansão do barroco devido à Contra-Reforma, tá? E aí nós vamos ter duas vertentes. Qual a vertente, professor? Ó, nós temos aquela vertente que é mais voltada para o emocional e aquela vertente que é mais voltada para os temas sociais. Tio Clodes, eu não entendi. Olha só, gente. O que é o barroco? O barroco não trabalha com a emoção, com a questão da fé, com a questão do pecado, aquela coisa toda? Sim, trabalha. O italiano. Então, este é a versão o quê? Social. Que é o quê? Que foi utilizado na Bélgica. Ou, emocional. Que foi utilizado o quê? Na Bélgica. Agora, esse mais social vai ser aonde? Na Holanda. Tá? Então, nós temos duas vertentes barrocas fora da Itália. A vertente da Bélgica, que é ligada ao emocional, à questão da fé, que mantém as tradições italianas, e a versão holandesa, que é ligada à questão social e tudo mais, tá? Que é o restante dos países. Então, isso aí, gente, nós temos as duas vertentes, tudo bem? E aí, eu falei para vocês isso aí, no último videozinho. Vai ser modificação aonde? Na ideologia, na narrativa. Por quê, professor? Porque esses países, eles tinham rompido com o catolicismo, lá na Reforma. Então, eles não queriam mais uma doutrina católica, digamos, nas suas tradições, na sua cultura, na sua política, e etc, etc. Então, o que vocês têm aqui na literatura? Ó, os países de menor força católica buscaram adaptar o estilo de barroco ao quê? À cultura local. Então, por isso, quando você pega um barroco holandês, você vê a técnica barroca, você vê a pincelada barroca, você vê o uso das cores barroca, mas você não vê o quê? A narrativa barroca. Enquanto que na Holanda, isso aí o quê? Se mantém. Na Bélgica, aquilo se mantém. Então, olha só, dessa forma, a técnica foi mantida, mas a ideologia foi o quê? Deixada de lado. Aí eu coloquei essa ilustração aí para vocês terem uma ideia do que aconteceu, tá? Como eu disse, ó, você quer ensinar a técnica sem problema nenhum. Quer ensinar a narrativa? Aí não. Tá? Isso aí é a lógica barroca, tudo bem? E aí, meninos, aí vai começar a questão do simbolismo, da natureza morta. Eu disse para vocês que quando a gente fala de natureza morta, a maioria das pessoas acaba associando a natureza morta com elementos da natureza que você vai lá fora, pega e traz para o ateliê e pinta. Tá errado. Eu disse que não. Não está errado. Porém, no barroco, que é onde isso aí começou a ter força, começou a surgir, a narrativa é bem diferente. Tá? Bem diferente mesmo. Por quê? Porque a narrativa da natureza morta é uma crítica ao país o qual rompeu a aliança com o Vaticano, com a igreja. Estão percebendo aí? Ao menos narrativamente falando. Então, olha só,
Na natureza morta, o artista barroco não católico demonstrava o conflito interior entre relação entre vida e morte. Vamos entender isso aí. O que está dizendo é o seguinte, porque o rompimento religioso aconteceu na área da política, talvez na teologia, mas para o homem comum, para a pessoa do dia a dia mesmo, essa coisa não acontece de um dia para o outro. Então, por exemplo, digamos que eu chego aqui, eu faço um decreto, uma lei, alguma coisa assim do tipo, e falo, ó, de agora em diante, o jogo oficial do Brasil vai ser o beisebol. Aí tá lá, botei a canetada. Qual a canetada eu posso? Posso. Agora, de agora em diante, o futebol, o esporte oficial do Brasil é o quê? É o beisebol. Então, nos livros escreve que é o beisebol, não sei o quê, fala que é o beisebol, na televisão fala que é o beisebol. Mas a população comum vai? Não vai. Porque isso demora, ó, isso vai demorar muito tempo até ela se adaptar. Então, muitas pessoas ainda tinham aquelas tradições cristãs antes do quê? Que ocorresse a reforma religiosa. Aí depois que acontece a reforma religiosa, o que acontece com a população? Ela começa a entrar naquele conflito, que é o que o barroco mostra. Ah, quem está certo? É esse pessoal que está falando isso ou aquele pessoal que está falando aquilo? Quem é que está errado? Aquele ou esse? Vocês estão vendo? É muita informação ao mesmo tempo para a população comum e ela começa a ficar perdida. Dentro deles, o próprio artista também. Então, o que ele começa? Ele começa a utilizar a natureza morta como um elemento de quê? De conflito, para demonstrar uma relação entre vida e morte, fé e não fé, aquela coisa toda. Só que como eles não poderiam colocar isso em forma de pintura religiosa, eles vão colocar o quê? Por meio do simbolismo. Então, por exemplo, olha o que nós temos aí. Nós temos, em tese, uma natureza morta comum, tradicional. Só que quando você começa a observar, possui algumas características que diz respeito somente à natureza morta feita no barroco. Que é o quê, tio Clodes? Ó, o cálice está vazio. E quando eu falo vazio, você pode perceber uma coisa, ele está literalmente seco. Aí você pode perguntar, porque alguém bebeu. Não, porque o artista, quando ele faz esse tipo de coisa, ele deixava alguns vestígios na pintura para deixar que aquilo ali tinha sido usado. Na verdade, ele nunca foi usado antes, olha só. Ele nunca foi utilizado o cálice. Está seco, porque nunca foi usado. Está limpo, literalmente. Então, o artista barroco, ele coloca isso como uma crítica àquele país que é uma falta de fé. Eles não têm o sangue de Cristo ali. Agora, por exemplo, a água ali, ó, está cheia. O candelabro ali, ó, tá vendo? Ó, o que mais? Outra bebida, ali, ó, outras bebidas, os cálices e as jarras estão cheias. Então, óbvio que, nesse caso ali, está mostrando uma coisa vazia. Outro exemplo também. O peixe. Pode perceber que tem uns peixes aí. O peixe também é uma figura muito comum na natureza morta. Só que o peixe aí é um peixe o quê? Sem carne. É um peixe vazio também, seco. O próprio pão, que é um outro elemento do cristianismo, ele está mofado. O alimento aí, ele foi deixado de lado. A laranja é como se o camarada tivesse descascado a laranja e tivesse alguma coisa lá no mundo de fora, lá do outro lado, que chamasse mais atenção. O que o artista está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que as pessoas abandonaram, olha, o que ele está dizendo? As pessoas abandonaram a ceia verdadeira para ir para fora, para buscar uma coisa que não é o que eles estão mostrando, que nesse caso é o quê? As outras religiões. Estão percebendo, gente, o quanto de simbolismo que tem por detrás aqui dessa pintura, que é a natureza morta barroca? Então, quando você pega a natureza morta, gente, é óbvio que tem aquelas naturezas mortas em épocas diferentes, mas a barroca, em especial, ela tem essa característica de crítica. Quando a gente vai estudando o rococó, vai aparecer a natureza morta novamente, mas vocês vão ver que a narrativa é completamente diferente. Estão percebendo? Não se deixe enganar. Então, olha só, alguns objetos estão caindo, outros são mais valorizados na pintura que o próprio alimento, é mostrado o pecado da luxúria. Em algumas situações tem a impressão do trágico, como se acontecesse de repente a pessoa é forçada a abandonar aquele momento e a sair. Aí a explicação do pão não está sendo consumido, a laranja semi-descascada, mas não completamente. Aqui, ó, outros exemplos novamente. Estão percebendo? Ó, os mesmos elementos, feitos por artistas diferentes, mas com as mesmas características. Na Holanda, gente,
o barroco ele vai ser bem diferente da Itália. Tá? Na Holanda, a igreja protestante lá foi muito forte, assim como na Alemanha, então eles criaram umas certas dificuldades na representação de cenas religiosas. Não impedir, você proibido, mas eles dificultavam. Você sabe como é que isso funciona. Eu não estou te proibindo, mas olha só, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu dou um jeito de complicar a sua vida. Entendeu? Então, olha só, aí na Holanda, eles vão... Isso aí foi... Gente, eu sempre torci para a Holanda. Tá? Eu sempre, na Copa do Mundo, sempre tomar a Holanda ganha, mas esses bichos são muito azarados. Então, olha só, o protestantismo ganhou enorme força no país, a nova religião proibia termos de pintura histórica, renascentista, com uma vida de santos e mitológica. Por quê? Renascentismo. Gente, renascimento. Raciocina comigo. O que o Renascimento faz? O Renascimento ele faz uma crítica esfreada contra a figura de Deus. Então, não mesmo. Né? Vida de santos e mitologia, então nem se fala. Então, o que está acontecendo no barroco holandês? Ele vai mostrar o quê? Representações da natureza real, natureza morta, e cenas do cotidiano. Isso que o barroco holandês faz. Ó, aqui novamente, tá? Um skate tá gostoso. No entanto, acabaram por gerar belíssimos retratos, paisagens, naturezas mortas, descritivo e realista. O artista holandês não se preocupava com o padrão de beleza clássico, preferindo o quê? Cenas do cotidiano. Estão percebendo? Aí, ó, um monge, cena do cotidiano. Vocês estão percebendo que é a mesma característica, o fundo escuro, aquela coisa toda, tá? Mas com narrativa diferente. Olha lá, ó, manifestações populares, cenas de interiores domésticos, e até brilho. Resumindo, o barroco holandês é muito dia a dia mesmo. Olha essa pergunta aí e vê se vocês conseguem responder. Tá bom, então? Artistas de destaque são vários, mas vamos chamar de Rembrandt e Vermeer. Os dois são hiper conhecidos entre a gente. Tá? Gente, o Rembrandt, ele é como se fosse o Caravaggio da Holanda. Tá? Na verdade, ele estudou muito a técnica do Caravaggio. Então, ó, emoções por meio da gradação de claridade, domínio total da luz e sombra, gradiente de cores, Velho Testamento como inspiração religiosa. Tá? Então, olha só. Bonito, né? Olha essa aí. Tá vendo que você consegue ver a transparência da luz passando pela mão do camarada? A luminosidade? Ó, essa aí é famosíssima, né? Estudo de anatomia. Ó, olha essa aí que bacana. Né? Outra religiosa. Essa aqui é uma pintura religiosa, aquela dos que eu falei para vocês. Falei não, perdão. Do Filho Pródigo. É a narrativa do Filho Pródigo, não dá para fazer a narrativa agora, tá? Mas quem tiver curiosidade, procura na Bíblia e se encontra. Tá? Gente, o Weber é um caso um pouco mais complicado. Por quê? Porque o Weber, nós temos poucos exemplos da arte dele. Poucos exemplos. Por quê? Porque a maioria da arte dele pegou fogo num museu aí, se não me engano, então muito se perdeu. Tá? Mas aí também o Weber, ele dedica o quê? A vida comum. Dedicação à vida cotidiana, tons de esporte da claridade. Olha, essa aí é classicíssima dele, tá vendo? Ó? É barroca essa pintura. É Vermeer. Tá? Essa historinha tem uma história engraçada, né, que é o seguinte. Essa moça aí era modelo, meio que aluna do Vermeer, também, que trabalhava com ele como empregada. E aí o que aconteceu? Como empregada, ela gostava de pegar as roupas da senhora Vermeer e vestir para ver como é que ficava nela. Aí um dia o Vermeer viu, e o que aconteceu? Isso mesmo. Ó, essa era a senhora Vermeer. Então, olha só, conhece poucos trabalhos, só sobreviveu de 35 a 40, então se perdeu muito. Essa é belíssima, né, gente? Ó, bonita. Ó, olha essa grega. Estão vendo aí? Perfeito demais. Olha que bonita essa pintura. Ó, outra. Na Bélgica. Gente, na Bélgica aconteceu o seguinte, a Bélgica vai continuar mantendo tradições católicas, tá? Então, quando você pega o barroco belga, é muito parecido com o barroco italiano. Então, a mesma narrativa e a mesma técnica nós temos. Destaque para Rubens e Frans Hals, tá? Sobre o barroco belga, do seu conhecimento, olha aí. Rubens, cores quentes, pele clara, cenas com acontecida, uso da roupa gerar movimento, sensualidade feminina. Então, ele também coloca cenas do cotidiano. Então, olha aí, ó. Isso aí já é o barroco belga. Tá vendo como é diferente do barroco holandês? Ele tem essa característica religiosa. É muito parecido mesmo com o barroco italiano. Ó. Olha essa aí que bacana.
tá? Ó, essa aí, nossa, essa ficou linda. Totalmente barroca. Essa aqui já são trabalhos que o Rubens começou a fazer. Por quê, meninos? O barroco, aos poucos, ele vai transitar para o que nós chamamos de rococó. E o rococó tem como narrativa a representação de nobre, da nobreza. Tá? Então, isso aí é o que vocês estão vendo aí, o que seria já o futuro rococó. Tá? Mas deixa o rococó de lado, por enquanto, ainda é barroco. Mas vocês já ficam sabendo aí de antemão que vai ter essa transição para o rococó. Aí, ó, outra pintura. Olha essa que bonita aí, ó. Tá? Tem um simbolismo muito engraçado aí, mas depois quando a aula voltar, eu prometo que eu falo para vocês, tá? Que então vai ficar muito longo o vídeo, e só de historinha aí é 10 minutos. Igual essa aqui, ó. Essa aqui também tem uma baita de uma história bacana. Mas aí deixa para depois, tá, gente? Ó. Olha essa que bacana. Essa aí é o combate que está tendo dentro lá no céu, né? E a força da luz de Deus está vindo assim, atravessando todo mundo, jogando lá para baixo. Gente, esse cara era muito bom. Destaque para o vermelho, né? Olha essa aí. Essa eu já falei para vocês, né? Leda e o Ganso. É uma narrativa não é muito religiosa, não. Ó, aqui já está transacionando já para o Rococó. Tá? Porque o Rococó, eu disse para vocês, o Rococó é um estilo muito sensual, muito assim, erotizado, no bom sentido, né? Ele é muito assim, puro, né? Agora, então o Rubens, ele começa a ter essa característica mais pro final. Olha lá, foi defensor de exuberante do estilo barroco, inspirava movimentos, cores, sensualidade, é conhecido pelo retrato, paisagens históricas, né? Tudo mais. Frank House. Gente, o Frank House é fácil de você reconhecer, porque ele era um retratista, estilo barroco, tá? Não era muito religioso também não, mas ele pintava principalmente nobreza. Lembra quando eu disse para vocês que aos poucos o rococó, o barroco, vai se transformando no rococó, e a característica dele é o retrato de nobreza? Um exemplo disso é Frank House, ele é barroco, mas ele também começa a indicar o que vai ser. Nem sei se vocês conhecem de cor, né, o Descartes, né? Ah, olha isso aí. Eu acho essa pintura um barato. Tá? Aí, ó. Bonita, né? Olha essa, que legal. A Alemanha. Gente, a Alemanha já é um casinho bem à parte mesmo. Tá bem à parte. Por quê? Porque a Alemanha foi o último país a receber o barroco. Vocês imaginam por quê? Entre eles, berço do protestantismo e os conflitos internos que estavam rolando no país. Estava tendo muita guerra lá. Então, ele até floresce, mas em comparação com os outros, o barroco alemão é muito limitado, ele é cheio de nuances, tá? Muita coisa. Tem bastante força, personalidade, então vamos ver. Ó, a pintura alemã sofreu com circunstâncias históricas, tá? Como a Guerra dos 30 Anos, que devastou o território, reduzindo a população em 30%. Curiosidades. Nós temos dois tipos de barroco na Alemanha. Um mais sério, tá? Desenvolvido no norte, e uma mais emocional ao sul. Por quê? Hoje, os historiadores falam o seguinte, que é o que nós estamos falando, que eu falei para vocês. A população em si não migrou de uma vez só para a igreja protestante. Isso foi acontecendo aos poucos. Tá? Aqui lá foi uma disputa muito, vocês lembram, entre a nobreza, a igreja, aquela coisa toda. Sabe? Então, o pessoal, até chegar lá neles, eles mantiveram ainda umas práticas. Artistas de destaque, nós temos vários, e um desses é, ó, Johann van Erlach, era arquiteto. Então, aí, ó. Tá? Bonita, né? Bonita mesmo. Olha, ó, isso aí é Erlach. Olha que bacana. E isso aqui é uma igreja barroca, na Alemanha. Tem uma estátua de um anjo, meio que, sei lá, vencendo aí o chefão do From Hell. Estão percebendo? Tá? Esse camaradinha também, Azan, arquiteto, foi pintor, arquiteto do, ó, final do período barroco. Olha que bonito. Tá? Mas vocês estão vendo que em questão assim de é bem menos. Olha lá, novamente, ó. Ó. Isso aqui lembra ou não lembra as igrejas da italiana? Com certeza. Olha lá, outra escultura. Tá? Olha essa aí. Bernini total. Bernini total. Tá vendo? E é uma igreja luterana.
Olha essa aí. Essa é lindíssima. Gente, o que é isso? Essa é lindíssima. É Israel, tá? Então, a mesma coisa, ó. Pinturas, realmente, placas de cobre, dá uma ideia, possui diferentes fibras, exposição, influenciam, entre outros, estilos de Rembrandt e Rubens. Eu gosto como assim? É que eu não coloquei lá atrás. Mas, gente, os artistas alemães, eles vão acabar influenciando muito os artistas holandeses. Por quê? Todos eles têm uma origem comum. Mas aí, nesse caso, como eu falei para vocês, que a Alemanha é um país mais, culturalmente, assim, mais forte, tá? Quando eu falo Alemanha, não é Alemanha, no sentido de Estados Germânicos, né? Futura Prússia, isso tudo. Então eles acabam influenciando esses outros. Ó, bonito, né? Tá vendo? Olha essa que louca, gente. Muito bonito. Olha essa aí, ó. O mar lá atrás, o povo, sabe? Seguindo. Johann Lies, tá? Um dos principais pintores alemães, influenciados por quem? Caravaggio. Aí, ó. Essa aqui é quase uma releitura daquela obra do Caravaggio que a mulher tá cortando a cabeça. Lembra dela? Ó, eu acho tão bonita essa pintura. Depois eu vou procurar a narrativa dela. Ó, que bacana essa aí. Essa aqui também tem uma narrativa engraçada, né? Por quê? Olha como a mulher olha para esse bichinho, que eu esqueci o nome dele. E como o bebezinho olha para ele e ri. Por quê? Porque, na verdade, para quem conhece da mitologia grega, sabe que esse bichinho, que eu esqueci o nome dele, Fausto, tá? Ele era muito de seduzir a mulher dos outros. Sabe? É a cara desse rapazinho aí, ó. Spock. Considerado um dos maiores pintores alemães, minha vida ainda teve seu tempo. Retrato do cálice. Esse aqui, gente, é o seguinte. Ele valoriza muito a natureza morta. Esse aqui é um pouquinho mais dark. Olha aí. Eu não sei se vocês conhecem, mas era muito comum no papado. Não, até hoje. Muito comum no papado, enquanto ele está fazendo as suas passeatas um pouco mais forte, aparece um camarada na frente, que eu esqueci o nome dele, com uma caveira, dizendo, não se esqueça para onde você, ou qual é o seu fim. Dizendo o seguinte, que não importa onde você esteja, a sua posição, a sua riqueza, o fim é esse para todo mundo. Então, isso é uma característica da igreja, mas ele colocou aqui, ó. Estão vendo? Interessante, né? Ó. Ó, tutão de cálice vazio. Aqui nós temos uma coisa interessante, né? Vocês estão vendo? Ele colocou o peixe vivo e essas duas codornas aí, ó. Não sei o nome disso. Essa aqui é muito esquisita. Lindíssima essa aqui, ó. Essa eu acho lindíssima, essa pintura. O cara é monstro, vamos ser sinceros, o cara é monstro. Gente, com isso, o tio Clodes terminou barroco fora da Itália, tá? Países Baixos, Alemanha e Holanda, tá? Qualquer coisa, mande um e-mail, tá? Coloca aí que eu tiro as dúvidas de vocês. Vão lá, dê uma descansadinha para nós voltarmos rapidão para terminar música, tudo bem? Vamos lá, gurizada?